Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos dando continuidade então aos nossos estudos. Hoje é o volume 1, capítulo 27, interrupção da história, né, da vida dela ali. E ela vai narrar ali as experiências de como Jesus fala com ela, as várias maneiras pelas quais Jesus fala com Luísa, as formas, né, que ela entende Jesus, que observa que Jesus fala com ela, então. Antes de continuar, por ordem do confessor atual, devo manifestar os vários modos com os quais o Senhor me falou. Parece-me que os modos com os quais Deus me fala sejam 4. Mas estes 4 modos de falar de Jesus são muito diferentes das inspirações. O primeiro modo é quando a alma sai de si mesma. Mas antes quero explicar o melhor que eu possa o que seja sair de mim mesma. Isso acontece de 2 modos. O primeiro é instantâneo. Quase como o relâmpago, é tão repentino que me parece que o corpo se eleva um pouco da cama para seguir a alma, mas depois fica ali e a mim me parece que o corpo fica morto. A alma, em vez disso, segue a Jesus caminhando por todo o universo, pela terra, o ar, os mares, os montes, o purgatório, o céu, onde muitas vezes me fez ver o lugar onde eu estarei depois de morta. O outro modo de deixar a alma é mais tranquilo. Parece que o corpo se adormece insensivelmente e fica como petrificado ante a presença de Jesus Cristo. Mas a alma permanece com o corpo e este não sente nada das coisas externas. Ainda que se transtornasse todo o universo, mesmo que me queimassem e me reduzissem a pedaços. Estes 2 modos tão diferentes de sair ao exterior de mim, eu os notei sensivelmente. Porque no primeiro modo, devendo obedecer ao confessor que vinha me despertar, o via desde o lugar onde me conduzia Jesus, isto é, desde os confins da terra, ou do ar, ou dos montes, ou do mar, ou do purgatório, ou mesmo do mesmo paraíso. Parecia-me que não haveria tempo de voltar, para que o confessor encontrasse minha alma no corpo e pudesse obedecer. Mas devo confessar que sempre me encontrei a tempo, e me parecia entrar a alma no corpo antes que o confessor começasse a me dar obediência de despertar. E mais, digo a verdade, muitas vezes eu via de longe o confessor que vinha, mas para não deixar Jesus parecia que não pensava no confessor que vinha e então o próprio Jesus me apressava a voltar com a alma ao corpo para poder obedecer ao confessor. E então eu sentia uma grande repugnância por deixar a Jesus, mas a obediência vencia e, deixando-o ele mesmo, ou me beijava, ou me abraçava, ou fazia outra coisa para despedir-se de mim. E eu, deixando meu amado Jesus, dizia-lhe: Vou com o confessor, mas tu, meu bom Jesus, volta assim que o confessor se vá. Estes são os 2 modos pelos quais a alma parecia sair do corpo, e nestes 2 modos de sair a alma, Deus me fala.
Este modo de falar, ele mesmo chama de comunicação intelectual. Tentarei explicar. A alma que sai do corpo e se encontra diante de Jesus não tem necessidade de palavras para entender o que o Senhor quer lhe dizer. Nem a alma tem necessidade de falar para se fazer entender, senão que tudo é por meio do intelecto. Oh, como nos entendemos quando nos encontramos? De uma luz de que Jesus me vem a inteligência. Sinto imprimir em mim tudo o que meu Jesus quer que eu entenda. Este modo é muito alto e sublime, tanto que a natureza dificilmente sabe explicá-lo com palavras. Apenas pode dar alguma ideia. Este modo pelo qual Jesus se faz entender é rapidíssimo. Num simples instante se aprendem muito mais coisas sublimes que lendo livros inteiros. Ó, que mestre engenhoso é Jesus, que num simples instante ensina muitas coisas, enquanto que qualquer outro necessitaria anos inteiros, se é que o consegue. Porque o mestre terreno não tem poder para poder atrair a vontade do discípulo, nem lhe pode infundir na mente, sem esforços nem fadigas, o que quer lhe ensinar. Mas com Jesus não é assim. Tanto é sua doçura, a amabilidade do seu trato, a suavidade de seu falar. E ademais é tão belo que ao apenas vê-lo a alma se sente tão atraída que às vezes corre numa enorme velocidade para o lado de Jesus, que quase sem perceber se encontra transformada no objeto amado. De modo que a alma não sabe discernir mais seu ser terreno, tanto fica identificada com o ser divino. Quem pode dizer o que a alma experimenta neste estado? Precisaria do próprio Jesus ou de uma alma separada perfeitamente do corpo, porque a alma, encontrando-se outra vez circundada pelos muros deste corpo e perdendo essa luz que antes a tinha abismada, muito perde e fica obscurecida, de tal modo que se quisesse dizer algo, o diria grosseiramente. Para dar uma ideia, digo que me imagino a um cego de nascimento que nunca teve o bem de ver o que há no universo inteiro, e que por pouco minuto tivesse o bem de abrir os olhos à luz e pudesse ver tudo o que contém o mundo. O sol, o céu, o mar, as tantas cidades, as tantas máquinas, as variedades das flores e as tantas outras coisas que há no mundo. E depois daqueles poucos minutos de luz voltei à cegueira de antes. Poderia ela, essa pessoa, dizer claramente tudo o que viu? Somente poderia fazer um esboço, dizer alguma coisa confusamente. Isto é uma semelhança do que acontece quando a alma se encontra separada e depois no corpo, não sei se digo desatinos. Assim, como a esse pobre cego ficaria apenas da perda da vista, assim a alma vive gemendo, quase em um estado violento, porque a alma se sente violentada sempre para consumo bem. É tanta a atração que Jesus deixa na alma de si, que a alma gostaria de estar sempre abstraída em seu Deus. Mas isso não pode ser, e por isso se vive como se vivesse num purgatório. Acrescento que a alma não tem nada de próprio nesse estado. Tudo é realizado pelo Senhor. Agora tentarei explicar o segundo modo que Jesus tem para falar, onde a alma, encontrando-se fora de si mesma, vê a pessoa de Jesus Cristo, como por exemplo na figura de criança, ou do crucificado, ou em qualquer outro aspecto, e a alma vê que o Senhor com a boca pronuncia as palavras e a alma com a boca responde. Às vezes acontece que a alma se põe a conversar com Jesus como fariam dois íntimos esposos, se bem que o falar de Jesus é pouquíssimo, apenas 4 ou 5 palavras e às vezes até mesmo uma só. Raríssimas vezes sim estende mais, mas nesse pouquíssimo falar, há quanta luz põe na alma. À primeira vista parece-me um pequeno riacho, mas vendo bem, em vez de um riacho, se vê um vasto mar. Assim, é uma só palavra dita por Jesus. É tanta a imensidão da luz que fica na alma que, ruminando muito bem, descobre tantas coisas sublimes e proveitosas à sua alma, que fica assombrada. Eu acredito que se juntassem todos os sábios, ficariam todos confundidos e mudos diante de uma só palavra de Jesus. Agora este modo é mais acessível à natureza humana e facilmente se sabe manifestar, porque a alma, entrando em si mesma, leva consigo o que tem ouvido da boca de nosso Senhor e o comunica ao corpo. Não é tão fácil quando é por meio do intelecto. Eu considero que Jesus tem este modo de falar para adaptar-se à natureza humana. Não que tenha necessidade da palavra para fazer-se entender, senão porque deste modo a alma mais facilmente compreende e pode manifestá-lo ao confessor. Em suma, Jesus faz como um mestre doutíssimo, sábio, inteligente, que possui em grau eminentíssimo todas as ciências, e que ninguém pode igualá-lo.
Mas como se encontra entre discípulos que ainda não aprenderam as primeiras letras do alfabeto, retendo todos os outros conhecimentos em si, ensinam aos discípulos apenas o ABCD e etc. Oh, como é bom Jesus! Ele se adapta aos doutos e fala-lhes de modo altíssimo, de modo que, para entendê-lo, devem estudar muito bem o que lhes diz. Adapta-se aos ignorantes e faz também ele ignorante, e fala em modo baixo, né, assim, mínimo, né, modo mais simples, de maneira que ninguém pode ficar em jejum das lições deste divino mestre. O terceiro modo com que Jesus me fala é quando, falando à alma, ele participa de sua própria substância. Parece-me que como quando o Senhor criou o mundo. Como a sua palavra foram criadas as coisas, assim sendo sua palavra criadora, no próprio ato em que diz a palavra, cria na alma aquela mesma coisa que diz, como por exemplo, Jesus diz à alma: vejam como são belas as coisas. Por mais que teus olhos possam percorrer a terra e o céu, jamais encontrarão beleza semelhante a mim. Neste falar de Jesus, a alma sente entrar nela um algo divino e fica muito atraída para esta beleza, e ao mesmo tempo perde o atrativo de todas as demais coisas. Por quão belas e preciosas fossem, não lhes causaria nenhuma impressão. O que lhe fica fixo e quase transmutado em si é a beleza de Jesus. Nisso pensa dessa beleza, se sente investida e fica tão apaixonada que, se o Senhor não fizesse outro milagre, se lhe partiria o coração. E de puro amor por esta beleza de Jesus, inspiraria a alma para voar ao céu e gozar esta beleza de Jesus. Eu mesmo não sei se digo desatinos. Para explicar melhor este falar substancial de Jesus, digo outra coisa. Jesus diz: olha como sou puro, também em ti quero pureza em tudo. Nessas palavras, a alma sente entrar em si uma pureza divina. Esta pureza se transforma em si mesma e chega a viver como se não tivesse mais corpo, e assim das outras virtudes. Oh, como é desejável este falar de Jesus! Eu daria tudo o que está sobre a terra se fosse a dona de tudo, contanto que tivesse uma só dessas palavras de Jesus. O quarto modo em que Jesus me fala é quando me encontro em mim mesma, isto é, no estado natural, e este falar é também de dois modos. O primeiro é quando me encontrando em mim mesma, recolhida no interior do coração, sem articulação de voz ou sons ao ouvido do corpo, Jesus fala internamente. O segundo é como nós fazemos, e isso acontece às vezes, mesmo estando distraído ou falando com outras pessoas, mas uma só dessas palavras basta para me recolher se estou distraída ou para dar-me paz se estou perturbada, para me consolar se estou afligida. Então vamos lá, vamos comentar, né, o que Deus coloca no meu coração referente a cada modo que Jesus fala, né? Bem, então o primeiro modo é o modo quando a alma sai de si mesma. Então, Jesus ele quer que eu explique o que eu tenho conversado com ele ultimamente sobre isso. E ultimamente a gente tem visto na internet, nessa era tão informativa da internet, aonde tem ex-satanistas, ex-bruxos, né, e muitas outras correntes espiritualistas que não são católicas, que não são cristãs, e que revela certas coisas assim perturbadoras, né, dessas pessoas, explicando como que era a vida deles com os demônios, com o convívio com outras entidades espirituais, né, demônios, anjos e blá blá blá. Que são anjos, né? Os demônios são anjos. Temos que sempre entender que os demônios aprenderam tudo, né, das coisas divinas, mas eles distorcem as coisas todas que é de Deus, tá? E o demônio gosta de imitar a Deus, tá? O demônio gosta de pegar o que ele aprendeu, do poder que Deus deu para ele, de conhecimento do que pode, o que não pode fazer na terra, das legalidades, das leis naturais, espirituais, ele tem todo o conhecimento e ele pode usar, né, desse conhecimento para enganar os seres humanos, ludibriar o ser humano e o ser humano acreditar que ele é um grande Deus e poderoso, que ele é o próprio Deus, ele quer confundir-se com Deus, porque daí a pessoa dá a vida para ele, né, como se ele fosse Deus. Então, ele quer que a pessoa dê a vida dela para ele, sirva a ele, né? Então, ele se reveste de várias coisas. Aí, por que eu tô falando do demônio? Eu tô falando porque Jesus, ele quer que a gente entenda. Em toda a história da Igreja Católica, não se ouviu falar de outra pessoa até então, né? Outra pessoa, assim, há pouco tempo, na história de 2000 anos da Igreja, nunca se ouviu falar de pessoas que saíram do corpo e contaram que saíram do corpo na Igreja Católica, dos santos da Igreja Católica. Não se ouviu falar de almas que saíam do corpo, né, e iam passear com Jesus para algum lugar.
Se ouviu falar que almas apareciam bilocadas, né? Um lugar, elas estavam num lugar e outro lugar ao mesmo tempo. Ouviu-se falar em almas que chegaram a ficar. Várias coisas que acontecem, né, espirituais, né? Almas que ficaram acima, assim, flutuando, né? Acima até no teto. A Santa Teresa d'Ávila, ela já ficou até no teto. A Santa Mariana de Jesus Torres também ficou até no teto, também conversando com outro santo, outra pessoa também. Então, vários santos tiveram experiências místicas e diferentes, mas de sair do corpo e caminhar com Jesus para outros lugares, tem algumas coisas assim, né? Que fala assim, veio um anjo, me pegou. A Santa Faustina fala, veio um anjo, me pegou, mas ela não fala que saiu do corpo, né? Ela não fala isso. Ela só fala que veio um anjo e eu fui com ele lá para tal lugar e ela fala que foi o corpo dela, né? Mas só que, na verdade, ela saiu do corpo, mas ela não narra essa parte de sair do corpo. Então, vários santos tiveram experiências místicas de saírem do corpo, de irem para o inferno, de irem para o purgatório, de irem para outros locais, mas eles nunca narraram isso, porque os diretores espirituais deles proibiam ou tiravam essas particularidades. Então, por isso a gente não soube de muitas coisas. Já a Luísa não teve cortes no livro dela, né? Pelo que a gente percebe, não teve cortes dos diretores espirituais católicos, para poder justamente não misturar, né, o conteúdo católico com aparência de algo satanista, né, de bruxos e de experiências de outras religiões espiritualistas. Então, eles não quiseram, né, de repente, ter alguma coisa parecida, né? Uma alma sair do corpo, meu Deus, o que é isso? É só os demônios que fazem isso com seus bruxos. E os bruxos saem do corpo e eles ficam andando na casa das pessoas, como se eles estivessem vivos, eles explicam isso, tal, que eles fazem isso. E os demônios fazem eles andarem com a alma deles para tudo quanto é lugar, que tem paralisia do sono. Então, tem muitas outras coisas aí que estão surgindo aí, né? De experiências das pessoas que tiveram contato com demônios. E aí a igreja, ela não deixou que os seus leigos, que o seu povo soubesse muitas particularidades da vida dos santos. Muita coisa foi cortada, com certeza, que não foi explicada pra gente. E de repente aparece a Luísa Picarreta e aparece a Santa Ágreda também contando a história de Nossa Senhora, falando que a Nossa Senhora também saía do corpo e a alma dela saía do corpo, né? E aí só o pó, né? E que entrava um anjo no corpo de Nossa Senhora, no lugar da alma de Nossa Senhora, ela ia para o céu, ficava com Deus altas horas, muito tempo, e voltava depois, né? E enquanto isso, a mãe dela via ela como se ela tivesse ali, mas era um anjo que estava no local, estava no corpo dela ali. Então, assim, alguns livros agora, mais recentes, é que a igreja deixou, né, do jeito que está, do jeito puro, né? Então, confiando que a gente tem a maturidade para lidar com isso. Então, aí por isso que muitas pessoas podem, às vezes, ter um medo de acreditar nessa realidade desse primeiro modo, de quando a alma sai de si mesma, vendo o relato de ex-bruxos, de ex-satanistas que se converteram, que contaram que isso acontecia com eles quando eles estavam servindo aos demônios. E de repente, né, no mundo cristão, evangélico, protestante ou em outras realidades aí, não se fala disso, que Jesus faz isso com a pessoa, que o Espírito Santo move uma pessoa a sair da alma para ir com Jesus. Então, pode-se acontecer algum medo nas pessoas, algum receio de ler os escritos da Luísa Picarreta, né, e achar estranho essa experiência de Luísa, porque nas outras santos não tiveram. Então, Jesus quer que eu explique para você, que você não tenha medo, não tenha receio nenhum, né? Agora, ultimamente, tem tido muitos negócios da pessoa ter EQM, né? Dela ter saído do corpo, o corpo estava lá e ela saiu. Então, e é uma coisa que acontece. E se falava só no mundo de espíritas, né? De coisas espíritas, esse negócio. Falava nessa parte de bruxos, de candomblé, de outras religiões africanas e outras coisas. Então, aí as pessoas têm muito medo disso, tá? De saber que na história de santos católicos também tiveram essas manifestações místicas tão poderosas, tão espiritualistas, assim, diferentes. Então, eles têm medo da Luísa trazer uma nova era, ser da nova era, New Age. Então, tem gente que acha que a Luísa, ela é do New Age, né? Que ela é
que a igreja se contaminou. Tem gente que acredita, gente. Por isso que eu tô falando para vocês. Vocês estão começando agora. Eu não posso ter medo de falar o que as pessoas pensam mal da Luísa, o que ultimamente tem acontecido. Então, tem umas confusões acontecendo. Eu até fiz um vídeo esses dias que deu 3 partes do vídeo, que as pessoas estão confundindo o conteúdo da Luísa, que é místico, com materiais da nova era, a nova era New Age. Então, e como a Igreja Católica está permitindo algumas coisas de correntes, de reiki, de yoga, de, de várias coisas misturadas, então eles acreditam que a Luísa pode ser isso. Então, tem pessoas que não têm informações e elas julgam as coisas por cima, superficialmente. E não tem nada disso. A Luísa não tem nada de errado. As coisas que a Luísa viveu é totalmente coerentes com toda a história de espiritualidade da Igreja Católica. Então não tem nada de errado. Os livros da Luísa não foram, né, os padres que leram, Santo Aníbal de França que leu esses escritos, né, volume 1, volume 2, ele não viu nada de errado. Porque eles já sabiam, esses padres já sabiam dessas manifestações super incríveis, tanto que o Padre Pio, ele tinha muitas experiências, né, muito fortes, e vários outros santos também tiveram experiências muito incríveis, muito na história da igreja aconteceu muitas coisas, que foram muitas coisas, assim, escondidas de nós, né, que não foram permitidas que que chegasse até nós. Era só o mínimo possível da virtude do santo, e olhe lá. Mas essas coisas, essas particularidades que os santos diziam, eles não contavam pra gente. Eles, né, escondiam. Você sabe como que a Igreja Católica é medrosa, então ela é muito prudente demais. Então ela tinha esse medo de nos contaminar, mas isso é perigoso, porque pode acontecer que agora, com tanta informação solta, as pessoas possam ter essas más interpretações, né, nos escritos de santos novos, como a Luísa Picarreta. Então, Jesus, ele quer que eu esclareça que não tem nada de errado essa forma como a Luísa comunica-se com Jesus e o que aconteceu com ela misticamente, tá? E o que aconteceu com Nossa Senhora também. As pessoas também têm receio de falar, né, sobre essas coisas, porque nunca se falou de Nossa Senhora, que ela teve experiências místicas dessa forma. E que no Evangelho não está na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, eles morrem de medo. Qualquer coisa que não está na Bíblia, que não tem explicação na Bíblia, né, eles morrem de medo, né, trazer isso para né, porque tudo tem que estar na Bíblia. Se está na Bíblia, é verdade. Se não está na Bíblia, então é mentira. Então, tem uma corrente muito forte na igreja que entrou de protestantismo, muita contaminação na nossa igreja católica, do protestantismo, né? E aí as pessoas vão muito pela cabeça do que os protestantes, eles têm os protestantes são o tipo de pessoa que tem muitos problemas. Nossa, uma visão totalmente fechada, literal, só do que está na Bíblia, só o que está na Bíblia. Então, se a gente deixa essa contaminação chegar na igreja, a gente fecha todos os caminhos que Deus possa ter para nos alcançar. Então, a gente tomar muito cuidado, né? A gente tem que entender que a nossa igreja não é protestante. A nossa igreja não tem essa ideia protestante, que só a Bíblia. Não, a nossa igreja tem outros elementos. Tem a tradição, né? Tem a vida das pessoas que foram narradas, experiências que foram narradas, milagres, né? Milagres, prodígios, vida de os mártires, detalhes do martírio, milagres e milagres que aconteceram na vida dos santos, que foram narradas na vida dos santos, mas não está na Bíblia. Então a gente tem que assim, estar consciente do que aconteceu com os nossos santos, né? Teve santos que foram possuídos por demônios. E aí na Bíblia fala que aquele que foi possuído por demônio era aquele que Jesus libertou, né? E que ele estava cheio de pecado. Então, aí você vai falar como que um santo então permitiu que um demônio possuísse o santo, né? E fala que a Luísa também teve que lutar contra demônios e que aquilo era positivo, né, para a alma da Luísa, porque tal. Então tem gente que questiona isso. Então tem muitos comentários sobre a Luísa Picarreta em vários sites aí de críticas sobre a Luísa Picarreta, em que as pessoas não aceitam de jeito nenhum as coisas que está narrada na vida dela. E eu preciso deixar vocês bem esclarecidos, porque aqui a gente não brinca em serviço. Se você tiver algum preconceito contra a vida da Santidade Luísa, é bom que você já esteja ciente, né? De que tudo isso é consciente, a gente tem ciência, a gente não tá deixando isso de lado,
E estamos aqui deixando você ciente de que tem pessoas que são muito fechadas, que vivem muito no superficial, que têm muito escrúpulo, muito preconceito, muita assim vive no superficial das coisas e não sabem aprofundar realmente como que funciona todas as coisas. E vivem nessa campanha de protestantismo na igreja, que existe essa coisa de só Bíblia, Bíblia, tem que ter na Bíblia. Se não está na Bíblia, então o que que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, que Jesus curou a pessoa tal com demônio, tirou demônio, que o demônio é do mal, ele sempre é do mal, ele nunca pode ser. E aí Jesus vem, traz místicas católicas, várias místicas, né, pessoas que foram, né, o Padre Pio, que foi também atormentado pelos demônios. E o que que pode dizer disso? Que a pessoa atormentada pelo demônio é uma pessoa que peca. Na Bíblia, conforme está na Bíblia, é a pessoa que peca, é uma pessoa do mal, uma pessoa que não tem Deus e tal. E como que o Padre Pio, que é um cara que recebeu as chagas, né? Como que é isso? Então, eles não acreditam em santos. Os protestantes não acreditam em santos. Eles acreditam que nós adoramos os santos, que a gente faz oferenda e que os santos da Igreja Católica são os mesmos santos do Candomblé. Eles acreditam plenamente que a nossa igreja é uma igreja idólatra, pior do que o Candomblé, pior do que o Espiritismo, pior de tudo, que a nossa igreja é a pior igreja de todas, que mais profana as coisas de Deus, que mais mistura as coisas de Jesus com as coisas do mal. Então, os protestantes pensam isso da nossa igreja católica, tá? A maioria deles, muitos deles falam mal da nossa igreja e falam coisa horrorosa da nossa igreja, tá? E a gente tem que estar consciente que eles estão totalmente enganados. E as respostas nós temos todos nos livros de Valtorta. Jesus explica tudo no livro da Valtorta sobre a nossa igreja. Explica tudo sobre essas coisas, sobre essas realidades. Jesus explica muita coisa e aqui também no livro do céu Jesus explica muitas coisas. Algumas coisas, mas não essa parte, né? De que aqui só tem uma narração, mas os padres mesmo não comentam nada sobre isso. Por isso que precisa ter uma edição crítica do livro da Luísa, onde os padres vão começar a comentar sobre essas realidades teológicas. No livro da tese, né, do professor José Pianuzzi, ainda não li tudo. Eu não sei se ele explica sobre isso. Se ele explicar, muito bem, mas na Coroa da Santidade do Daniel O'Connor, que é teólogo, ele não explica muito sobre esses eventos místicos da Luísa, né, claramente explicando se isso pode, se não pode, porque não, acho que eles não assim, não foram tocados por Jesus para explicar, esclarecer essas coisas para a gente, né, para os leigos católicos simples. Então, pouco a pouco, a gente vai ter essas explicações à medida que a gente for apresentando elas, for pedindo essas informações, mas não tem nada de errado. A nossa igreja já recebeu essas informações, a vida dos santos, vocês têm que ler a vida de outros santos, né, mais recentes, e saber quantas coisas que eles já experimentaram. Ler a vida de Nossa Senhora na Santa Ágreda é muito importante, muitas coisas bate com o que a Luísa viveu. Então é Jesus quem permitiu que o livro da Santa Ágreda existisse. Jesus que permitiu que o livro da vida íntima de Nosso Jesus Cristo, da Maria Cecília Baija, existisse. E vários outros livros, como o da Valtorta, existisse, para a gente poder entender que a Luísa é real, de que a Luísa verdadeiramente é um instrumento de Deus, um estado extraordinário, importante para esses tempos. Então a gente tem que aceitar sem medo nenhum, sem receio nenhum, né? E não ficar misturando na nossa cabeça o que acontece lá no mundo dos bruxos e tal. Deixa eles, o demônio, imitar Jesus o máximo possível. Jesus explica que o demônio imita Deus. Que o demônio quer ser Deus, ele quer ser o Deus das pessoas. Então ele se veste como se ele fosse Deus, o Deus criador de todas as coisas. Então ele engana as pessoas mesmo. Elas vão para essas religiões acreditando que ele é Deus, que estão seguindo a Deus. Entendeu? Então é muito forte o negócio. Ele se veste de Deus mesmo, se veste de Jesus, se veste de várias formas para poder enganar as pessoas. E essas pessoas, depois, quando elas vêm conhecer a Bíblia, elas vão falar, elas vão normalmente para os evangélicos, vão para os protestantes, e elas vão falar, né, contra a Igreja Católica, dizendo que na Igreja Católica é tudo contaminado, é tudo lixo, tudo ruim. Então é muito perigoso o que a gente tem ouvido por aí, tá? Então tem que ficar muito esperto, não se deixar levar por qualquer coisa. Então eu sei que vocês, né, estão espertos, mas vamos sempre estar aqui explicando, esclarecendo tudo, tá? Então vamos lá. Então a Luísa sai, né? Ela sai de si mesma, que é o corpo dela, fica lá e a alma sai. E só é com Jesus. Ela não faz isso sem a vontade de Deus permitir, tá? Ela chega a sair sozinha sem Jesus estar com ela também.
tá? Mas sempre é Jesus quem permite que ela tenha essa realidade, tá? Só com Jesus que ela faz isso. Não é santos que fazem isso com ela, não é anjo que faz isso com ela, não é demônio que faz isso com ela. É Jesus, é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a alma segue Jesus caminhando por todo o universo, né? E não precisa falar com a boca, né? Ela, estando com Jesus, ela conversa intelectualmente, né? Ele fala sem usar a boca e ela entende tudo o que ele está falando certinho. E tem duas formas de sair do corpo, né? Ela explica. Uma forma é saindo mesmo normal e a outra forma é o corpo estar paralisado e ela fica conversando com a alma dentro do corpo com Jesus, mas o corpo não sente nada, né? Como se tivesse desligado, mas ela tá ali com a alma no corpo e vivendo com Jesus e tendo interação com Jesus ali e conversando com Jesus intelectualmente. Então é uma forma de conversar com Jesus, que ela explicou bem aqui. Então, ela fala que ele é um mestre engenhoso que, num simples instante, ensina muitas coisas. Então, a gente que tem uma visão intelectual, que é o jeito que a Nossa Senhora explica, a Nossa Senhora também explica o jeito dela, né? A Santa Águeda explica como que Nossa Senhora conversava com Deus. E o jeito de Nossa Senhora é mais fácil, né? Da gente ver que a gente faz do jeito como a Nossa Senhora. Eu vejo, assim, que o jeito intelectual que a Nossa Senhora narrou é o jeito mais comum, mais fácil de entender que a gente também faz, né? Então, assim, o jeito da Luísa já é mais extraordinário, muito mais extraordinário, porque ela viveu muito sensivelmente, né? Sensivelmente. A Nossa Senhora também tinha experiências sensíveis, mas ela conta também que em vários momentos ela estava ali trabalhando e conversando com Deus mesmo trabalhando, né? E ela tinha alguns êxtases parada no lugar e ela estava ali e Deus falava com ela. Então, algumas vezes, do jeito como a Nossa Senhora explica o jeito que ela falava com Deus, é mais parecido com o que eu experimento, né? De locução interior, né? E tudo mais. Então, ó que mestre engenhoso é Jesus, que num simples instante ensina muitas coisas, enquanto que outro necessitaria anos inteiros, né? Se é que consegue um mestre terreno não ter, né? Por causa que não tem poder de atrair essa vontade de discípulo. Então, Jesus, ele mostra para você uma coisa e você já entende milhões de coisas naquela visão intelectual que ele te mostra. Então, eu tenho essa comunicação com Jesus. Ele me traz comunicação intelectual, como se fosse assim, um piscar de olhos, ele explica uma porção de coisas, um livro inteiro de informações, sabe? Que esclarece tudinho e você fica ciente do que é, assim, sem dúvida, sem dificuldade. Você entende rapidinho o que ele disse. Mostrando, ele tipo mostra para você sem você ver, não tem visão, você não vê com os olhos nada, você não lembra de cores, não tem nada, não tem no ouvido nenhum som. Você não ouve nada, é simplesmente na sua mente vem a informação de algo que você nunca pensou e ele traz aquela informação toda esclarecida na sua mente, mas é difícil de você colocar em palavras, porque é tanta informação, né? É como se ele te levasse com a sua mente para aquele local onde quer que você veja né, sua visão intelectual, vê um monte de coisa, que é aquela coisa do cego, né? Que ela falou assim, o cego vê um monte de coisa muito rapidamente e depois volta, né? E ele estava cego a vida inteira, não sabia nada. Aí ele abre os olhos uma vez, já vê tudo e ele depois volta a ser cego novamente. Então ele não sabe narrar tudo aquilo que ele viu. Ele não sabe explicar tudo rapidamente, fácil, porque a memória não deu tempo de registrar tudo com todos os detalhes. Então é mais ou menos isso que a Luísa está explicando, que é essa visão intelectual, né, do cego que ele fala, para poder dar uma ideia, digo que me imagino um cego de nascimento, que nunca teve o bem de ver o que é no universo inteiro e que por poucos minutos tivesse o bem de abrir os olhos à luz. Isso acontece com a gente nessa visão intelectual, né? E pudesse ver tudo que contém o mundo, o sol, assim, nananana, todas as explicações, né? As variedades das flores, Deus explicando tudo. Depois daqueles minutos de luz, volta a cegueira de antes, como poderia dizer claramente tudo o que viu? Então é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai fazer um esboço ou vai dizer alguma coisa rápida ali, né? Do que a gente entendeu. Mas a gente entendeu. A gente entendeu muita coisa. Muitas respostas vieram para o nosso ser. Mas a gente não consegue processar essas respostas. Não tem as palavras para processar, né?
Então, isso tem uma semelhança do que acontece quando a alma está separada do corpo. Mas eu, no caso, eu não preciso. Eu tenho essas experiências, mas eu nunca saí do corpo. Não lembro de ter saído do corpo. Se eu sair, nunca foi consciente. Ela já tem consciência, o estado de consciência mesmo, de que ela viu, sentiu sair do corpo. Ela se viu fora do corpo. Ela viu o corpo dela deitado e ela fora do corpo. Então, eu nunca vi isso, nem sei como que funciona isso, e não peço, né, para isso. Eu já cheguei a ter uma curiosidade. Mas aí Jesus veio conversar comigo e falou: não, 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 não pode, né? Então eu fiquei na minha, eu não fui atrás, tá bom? Agora eu tentarei explicar o segundo modo que Jesus tem para falar, onde a alma, encontrando-se fora de si mesma, vê a pessoa de Jesus Cristo, como por exemplo na figura de uma criança ou do crucificado, ou em qualquer outro aspecto. E a alma vê que o Senhor com a boca pronuncia palavras, e a alma com a boca responde. Às vezes acontece que a alma se põe a conversar com Jesus como fariam dois íntimos esposos, naturalmente, né? Se bem que o falar de Jesus é pouquíssimo. Apenas 4 ou 5 palavras, apenas já dá para entender tudo, né? E nesse pouquíssimo falar, quanta luz já põe na alma. Então, uma palavra simples, rapidíssima, uma só palavra já traz uma imensidão de luz que fica na alma, que ruminando muito bem descobre muitas coisas sublimes, mas ele traz essa informação, né? Ele traz essa luz nessa palavra. Você consegue, pelaquela palavra, abre um universo de informações, né? Então, é o jeito que ela mesmo tem aqui, onde a alma encontrando-se fora de si mesma, ela tá fora do corpo, ela vai ver Jesus e vai ou falar com ele mesmo, pronunciando palavras audíveis e blá blá blá, sensivelmente. Agora, este modo é mais acessível à natureza humana e facilmente se sabe manifestar porque a alma entrando em si mesma leva consigo o que tem ouvido da boca de Nosso Senhor e o comunica ao corpo. Não é tão fácil quando é por meio do intelecto. Então, é diferente quando ela ouve Jesus com a voz dele, né, falando. É diferente. Então, ela consegue mais facilmente explicar o que Jesus disse. Eu considero que Jesus tem este modo de falar porque ele usou palavras, né? Ele usou as palavras, então fica bem mais fácil. Eu considero que Jesus tem este modo de falar para adaptar-se à natureza humana. Não que tenha necessidade da palavra para fazer se entender, senão que deste modo a alma mais facilmente compreende e pode manifestá-lo ao confessor. Em suma, Jesus faz como um mestre doutíssimo, sábio, inteligente que possui em grau eminentíssimo todas as ciências e ninguém pode igualá-lo. Mas como se encontra entre discípulos que ainda não aprenderam as primeiras letras do alfabeto, retendo todos os outros conhecimentos nele, ele ensina somente o ABCD. Ó, como é bom, Jesus, ele adapta-se aos doutos e fala-lhes de modo autista. Então, aqui ele vai falar um pouquinho só, com as próprias palavras dele, alguma coisa, e aquilo já dá para entender muita coisa, muita coisa. E você consegue passar para as pessoas porque você ouviu palavras claras. Agora, quando é a visão intelectual, você não tem as palavras, você tem que criar essas palavras, você não consegue. O terceiro modo com que Jesus me fala é quando, falando a alma, ele participa de sua própria substância. Parece-me, aí ele faz a pessoa entender ele, né? Penetrar em Deus, né? Entendeu? Parece-me que quando o Senhor criou o mundo, como a sua palavra foram criadas todas as coisas, assim sendo a sua palavra criativa, né? Criadora, no próprio ato em que diz a palavra, ele já cria na alma a mesma coisa que ele diz. Então, é uma coisa substancial. É uma comunicação substancial. Ele fala para você e você consegue entender e viver aquilo a partir daquilo plenamente. Decidiu aquilo que Jesus disse e você decidiu. Jesus fala assim: se resigna, aceita e você aceita. Assim, você não tem dificuldade para aceitar. Acontece um milagre assim. Aceita que a sua mãe está doente. Aceita que eu vou levar a sua mãe. E você fala, tá bom, Jesus. E aceita. E depois disso você fica numa paz tão grande, porque ele fala e ele cria na sua alma a resignação. Às vezes, há 1 hora atrás, você estava desesperada, não conseguia imaginar sua vida sem sua mãe de jeito nenhum. Aí ele chega e fala assim: aceita que eu vou levar a sua mãe. E aí ele cria na sua alma a aceitação e você, tá bom, Jesus. E você tem uma paz tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que você fala, tá bom, Jesus, eu aceito. E depois você não tem mais dificuldade. As pessoas vêm falar com você. E aí, como você tá? Você tava tão nervosa porque não sei o quê. Ah, tô bem. Tá tudo bem. É assim, tira com a mão. É uma libertação, assim, uma palavra que cria na alma aquilo que precisa ser criado. Então, é uma substância de Deus que se desenvolve em você na hora. É muito grande essa parte, né? Isso já aconteceu comigo milhares de vezes, acontece constantemente. Eu estou nervosa,
Estou chateada com alguma coisa, eu falo com Jesus, Jesus já fala rapidinho comigo e eu, tá bom, Jesus, já entendi. Na hora. E ele cria na minha alma uma paz tão grande imediatamente, assim. Tira com a mão todas as dúvidas, todos os medos, tudo, tudo, tudo. É impressionante como ele trabalha isso. É muito forte. Então, neste falar de Jesus, a alma sente entrar nela algo divino, verdade. E fica muito atraída por isso. E ao mesmo tempo perde o atrativo de todas as demais outras coisas e formas de pensar diferente. Por quão belas e preciosas forem, né? Por mais que sejam racionais, né? Mas eu vi Jesus, eu vi acontecer, mesmo assim. Não quer dizer mais nada, né? Você abandona o seu sentido, você abandona o seu racionalismo humano, você abandona totalmente o humano para ficar com o divino. É assim. E preciosas, né? Por quão belas e preciosas fossem, não lhe causaria nenhuma impressão. As coisas do mundo, né? De tão desapegada que você fica dessas coisas do mundo quando você se apaixona pela beleza de Jesus, nessa parte de beleza, né? Que ela tá falando aqui, que é o exemplo que ela deu. Eu mesma não sei se digo desatinos, né? Ela não sabe se ela tá sabendo explicar. Para explicar melhor este falar substancial de Jesus, digo outra coisa. Jesus diz: Olha, como eu sou puro, também em ti quero pureza em tudo. Aí você quer pureza. É assim, você vai querer pureza. E essa pureza se transforma. Você não tem nojo das coisas do mal, assim. Você antes tinha impurezas, você gostava de pornografia, alguma coisa assim. Depois que você ouve Jesus, que ele fala que você não quer mais, que ele não quer isso de você, você nunca mais tem coragem de chegar perto de um negócio desse. Uma pornografia, nunca mais você consegue. Aquilo ali faz um mal tão grande pra você que você não tem noção. Assim, uma coisa, né? Roupa. Jesus fala: você não quero que você se vista mais assim. Você começa a vestir do jeito que Jesus quer. É impressionante. Ó, como é desejável este falar de Jesus. Eu daria tudo o que está sobre a terra se fosse a dona de tudo, contanto que tivesse uma só dessas palavras criativas de Jesus, verdade. São poderosas demais. O quarto modo em que Jesus me fala é quando me encontro em mim mesma, isto é, no estado meu natural, e este falar é também de dois modos. O primeiro é quando me encontrando em mim mesma, recolhida, no interior do coração, sem articulação de voz ou sons, no ouvido, ao ouvido do corpo, Jesus fala internamente, né? É uma locução interior, né? O segundo é como nós fazemos. Isso acontece às vezes, mesmo estando distraído ou falando com outras pessoas. Mas uma só dessas palavras basta para me recolher se estou distraída, ou para dar-me a paz se estou perturbada, para me consolar se estou afligida. Então é um jeito que fala ali dentro de você, no seu corpo mesmo, né? Ela tá falando que que ela tá no corpo mesmo e ela ouve essa palavra de Jesus do nada, assim. E é a mesma coisa lá em cima, não tem muita diferença. É o mesmo poder, né, de falar de Jesus, mas ela tá falando que é a forma como aquela palavra chegou até ela. Então ela tá narrando as várias formas, ou fora do corpo, ou, né, normal no corpo, ela normal. Então é assim, tá muito claro, dá para poder você entender bem com a sua própria capacidade. Só estou explicando um pouquinho mais do que eu sei, das minhas experiências e do que eu posso te ajudar você, né, com a minha experiência prática, né, verdadeira prática. E assim a gente só não sai do corpo, só não sai do corpo, só não fica petrificada. Fora isso, todas essas formas de falar de Jesus se manifestam em nós. Só não sai do corpo, mas ele fala com voz intelectual, com a voz criativa, ele fala com locução interior, ele fala na mente, e ele fala tudo isso. Ele fala. Ai, Aline, nunca ouvi Jesus. Espera que você vai aprender a ouvir Jesus, tá? Você lendo esses escritos, você já está ouvindo Jesus. Uma forma de comunicar de Jesus com a gente é os escritos, né? Não fique muito presa a querer outras formas de falar de Jesus. Fica presa no jeito mais simples, no primeiro momento, que é o livro. Fica lendo esse livro e fica apaixonado pelo livro e leia horas. Fique horas lendo o livro do céu. Começa a ficar horas. Tenta ficar no mínimo 2 horas. Lendo sem parar o livro do céu, sem parar, sem parar. Se possível, com voz alta. Gravando, sabe? Faça isso. Você vai ver as experiências que você vai perceber. Como que o intelectual vai começar a funcionar. Ele vai explicar para você aquilo que você está lendo, enquanto você está lendo. Começa a fazer isso. É como eu comecei a desenvolver a comunicação com Jesus. Mais comunicação foi lendo. Então, o conselho que eu te dou, faça o que eu faço. Dá certo. Amém? Ele se sente obrigado a vir explicar para você, tá bom? E você tem que mostrar que você quer muito entender, né? Então ele vai vir porque ele quer uma alma que ouça e que queira aprender.
E ele está disponível totalmente a te ajudar. E ele vai usar todos os instrumentos que ele puder para te guiar e te fazer entender tudo. Mas o principal, a leitura, é o que vai abrir os caminhos para você ouvir Jesus dentro de você, tá bom? É isso aí. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus infinito e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe a todos.